Quero convidar vocês a abrir as Escrituras no livro de Filipenses, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 20. Vamos ler juntos. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o mesmo Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós mais uma vez em oração nos colocamos diante da Tua presença, nos rendendo, confessando que somos dependentes do favor do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor nos conduza neste momento da Tua santa palavra. Que o Senhor possa estar moldando o nosso coração para recebê-la, que o Senhor possa estar moldando os nossos ouvidos para aprender de Ti, que é manso, que é humilde de coração. Por isso, ó Deus, nos conta por meio da Tua graça e esse favor do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Paulo, irmãos, ele retorna neste momento da sua carta ao tema da introdução da sua carta, onde ele está com muita alegria e muita gratidão, agradecendo a cooperação, a generosidade que a igreja de Filipos tinha com ele nessa sua obra missionária, nessa causa do Evangelho. A igreja de Filipenses, ela tinha um lugar especial no coração de Paulo, pois eles não participaram somente das dificuldades financeiras do apóstolo Paulo, mas eles também prestaram todo tipo de apoio a toda e qualquer aflição que o apóstolo poderia estar passando. Nós vamos ver ali, se nós voltarmos algumas páginas, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então o apóstolo está agradecendo essa igreja que desde o primeiro dia que ele passou por lá e plantou a igreja, eles têm prestado esse apoio ao apóstolo em todas as suas necessidades e assim estavam permanecendo até o final. Então o que nós podemos aprender aqui é que essa igreja de Filipos, ela não tinha picos de parceria com o apóstolo. Elas não tinham picos de generosidade, mas que era uma igreja que se interessava realmente com a proclamação do Evangelho, se interessava fielmente e diariamente, pensava nisso e se dedicava a pensar sobre isso no sustento do apóstolo Paulo para a sua pregação. Eles tinham um compromisso constante com o ministério do apóstolo Paulo, eles tinham um compromisso constante com Deus e eles tinham um compromisso constante com a pregação do Evangelho. E é por isso que Paulo, quando ele fala no primeiro verso já, mas vos faltou oportunidade. Por que ele falou isso? Para afirmar que não faltou disposição nesses irmãos. Para afirmar que jamais faltou interesse nesses irmãos de contribuir com a sua jornada, com a pregação do Evangelho e com o seu sustento.
mas o que faltou ali foi algumas oportunidades para que esse sustento chegasse até Paulo. Por isso que semana passada nós lembrarmos, o pastor Luiz ressaltou várias vezes que essa igreja, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à opressão que ela sofria, mesmo em meio muitas vezes à dificuldade financeira, eles jamais deixaram de prestar esse auxílio, eles sempre transbordavam em graça, em generosidade. E essa é uma característica dessa igreja de Filipos. E Paulo então começa a sua carta falando essas palavras. Em algumas versões está, fiquei muito alegre, outras versões está, alegrei-me intensamente. Mas a questão aqui é que Paulo realmente ficou muito contente com essas ofertas. E quando nós pensamos nessa alegria conforme o mundo pensa, pode me gerar algumas perguntas à nossa mente em relação a essa alegria de Paulo. Porventura, essa alegria intensa não é um sinal de fraqueza de Paulo? Onde ele se deixava levar por esses impulsos de bens terrenos, como se fosse uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo, ganhar um pirulito. Ou seja, será que ele não ficou muito alegre porque ele desejava tanto esses bens terrenos, que ele estava tão triste, tão desanimado por não tê-los? Será que essa foi a causa dessa alegria? Ou será que essas palavras, essa expressão, não está mostrando uma extrema necessidade do apóstolo Paulo? Uma espécie de ele estar se queixando e quando ele recebe essa oferta, esse alegrei-me quer dizer, envia-me mais logo, por favor, eu preciso de muito mais. E muitas vezes essa pergunta pode vir à mente, irmãos, conforme o mundo pensa sobre alegria, sobre generosidade e sobre oferta. Mas nós vamos ver ali no verso 11 que Paulo já põe por terra todos esses questionamentos. Acompanhem comigo ali. Do verso 11 até o verso 13. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei bem o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstâncias, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com essas palavras aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo já está dizendo, não que sem isso eu não pudesse estar satisfeito na condição a qual Deus me colocou, mas ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. E aqui nos dá uma esperança, esse aprender, que isso não é um dom, isso é um aprendizado da jornada. Viver contente na condição a qual o Senhor nos deu é um aprendizado, a qual nós vamos aprendendo na nossa jornada. Então essas palavras do apóstolo Paulo nos trazem esperança, quando ele diz, aprendi a viver contente. Então aqui ele já põe por terra todos esses questionamentos que poderiam se levantar quanto à sua alegria, quanto à sua alegria ser formada por causa da sua tristeza pelas necessidades. Não, então quando ele fala que está contente e ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, ele já põe por terra esses questionamentos. E eu queria que nós prestássemos e parássemos um pouco aqui, falando sobre a suficiência que Paulo encontrava. Então, irmãos, muito diferente daquilo a qual nós aprendemos hoje em movimentos no Brasil que tem crescido muito, falando sobre dinheiro, falando sobre investimento, falando sobre tempo, falando sobre vida, aonde vivem inculcando e tentando inculcar ainda mais nas pessoas que a alegria, que o verdadeiro contentamento, ele é a ausência de problemas. E que esses problemas somente se irão resolver por causa do seu dinheiro. Eles trazem a ideia, sim, de que dinheiro é fonte de alegria, de satisfação e de contentamento. E eles até conseguem, de certa forma, com alguma metodologia, pegar uma pessoa onde não tem esse dinheiro e tornar uma pessoa com maior recursos na vida, mas o que eles não conseguem é fazer com que aquele coração avarento daquela pessoa, que amou mais o dinheiro do que a própria vida, seja curado e seja transformado. Então não há diferença nenhuma entre aquele homem que não tinha nada
e agora tem certas coisas a não ser o seu bolso. Porque a avareza, a idolatria ao dinheiro ainda estão imperando em seu coração e não há nele o verdadeiro contentamento, porque essas coisas somente se encontram na suficiência de Cristo Jesus. Nós não vamos ver, por exemplo, nesses movimentos, alguém dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Nós não vamos encontrar nesses movimentos pessoas dizendo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai ouvir nesses movimentos que quanto mais rico você ficar, mais generoso você deve ser. Não, irmãos, porque nesses movimentos que têm entrado até mesmo nas igrejas, o que nós vamos ouvir é apenas que o dinheiro e as riquezas, elas são a fonte de contentamento e de satisfação. Mas o que nós encontramos aqui, irmãos, é um apóstolo nos ensinando que contentamento é melhor do que riquezas e que contentamento antecede a generosidade. Então, mesmo que muitas vezes o contentamento não consiga nos trazer riquezas, mesmo que esse contentamento muitas vezes não nos traga os recursos, ele atinge o objetivo que muitos procuram nas riquezas, que é paz e satisfação. Paulo tinha a sua suficiência total em Cristo Jesus. O seu contentamento não poderia ser roubado, porque ele aprendeu em sua jornada que Cristo não poderia ser roubado dele jamais. Nós vamos em Romanos capítulo 8, no verso 35 ao verso 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo aprendeu, os irmãos, que não poderia haver situação que poderia separá-lo do amor zeloso, da suficiência de Cristo Jesus. E é por isso que ele aprendeu, em toda e qualquer situação, andar contente. Então, viver, irmãos, em contentamento não é pela ausência de conflitos, não é pela ausência de tribulações, não é pela ausência de necessidades, mas é pela presença e suficiência de Cristo Jesus em nossas vidas. Não é a ausência de algo, irmãos, que vai nos fazer viver em contentamento, mas sim a presença daquele que é sobre qualquer necessidade que podemos ter. É isso que Paulo está dizendo, que em Cristo há toda a suficiência para todo e qualquer momento da sua vida. E é por isso que no verso 13, então, ele fala um versículo tão usado muitas vezes, sem contexto nenhum. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas, eles pegam esse versículo, fazem seus projetos pessoais, vão lá, estouram o orçamento, não pensam em outra coisa na vida, deixam aquilo roubar seu coração, até mesmo quanto a presença de Deus, quanto a devoção a Deus, e chega e dá um carteiraço: tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui nós vamos ver que o contexto que ele está usando é de suficiência, irmãos. Quando nós compreendemos esse amor, que nós não podemos ser roubados deles, e que ele está em todo e qualquer lugar, no vale ou no monte, com essa compreensão nós vamos dizer, no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, para aqueles que têm Cristo como sua maior riqueza,
irão em sua jornada aprendendo dia após dia, como o apóstolo aprendeu, a se contentar em toda e qualquer situação, não pela ausência das suas dificuldades, mas pela suficiência de Cristo em sua vida. E por causa disso, em qualquer momento da sua vida e da sua caminhada, o último desejo do seu coração, que tenha primazia no seu coração, é de que Deus seja glorificado acima de tudo. E nós vamos encontrar um exemplo numa oração de Davi, no Salmo 57. Eu quero que vocês abram comigo lá. Deixa eu abrir minha Bíblia nova aqui. Vou ler assim, ó. Salmo 57. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus vivo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Verso 4. A minha alma está rodeada de leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Até aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Davi está no momento de fuga. Ele está sendo perseguido por Saul, está sendo procurado para tirarem a sua vida. E ele está numa caverna, escondido, e ele começa o texto falando para Deus ter misericórdia dele, mas no verso 5, no meio do nada, como se fosse do nada, ele lança: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Um verso antes ele diz: a minha alma está rodeada de leões que procuram me matar, que procuram acabar com minha vida. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver um exemplo claro, que não importa a circunstância ou a situação, ele encontra lugar para adorar e glorificar a Deus. Nós não vamos ver nessa oração dele, ele dizendo: Senhor, me livra dessa. Senhor, me tire disso. Não, nós vamos ver que, mesmo que aconteça qualquer coisa, ele encontra um lugar em meio à sua aflição, para dizer que o Senhor seja exaltado acima dos céus e em toda a terra brilhe a sua glória. No verso 6 ele vai dizer: armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. E no verso 7 ele vai dizer: firme está meu coração, ó Deus. Então aqui nós vamos ver que ele aprendeu em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio à perseguição, num lugar onde ele está escondido para não matar ele, encontrar satisfação em Deus, e dos seus lábios brotar louvores e adoração a ele. Amém, irmãos? Então, se nesse primeiro bloco Paulo falou sobre esse contentamento, no segundo bloco agora Paulo vai falar sobre a generosidade dos irmãos. Leia comigo versos 14, 15, 16. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Até aqui, irmãos. Filipos, irmãos, foi a primeira igreja plantada em solo europeu pelo apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo deixou aquela região da Macedônia, ela foi a única igreja que continuou com as suas ofertas e os seus sustentos ao apóstolo. Quando ele estava em Tessalônica, foi a oferta desses irmãos da igreja de Filipos que supriram todas as suas necessidades. Mas a preocupação de Paulo, irmãos, não era com as ofertas de Filipe como resultado último o seu sustento. Mas a preocupação principal de Paulo era o crescimento espiritual
daquela igreja. No verso 17, ele diz: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então o apóstolo Paulo ele está ressaltando a oferta desses irmãos, não preocupado com o seu sustento, mas ele está fazendo isso porque ele via que aquilo que os irmãos estavam fazendo não era uma obrigação apenas, era fruto da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Então tudo bem, irmãos, nós temos a obrigação de ofertar. A luz é paga com as ofertas, as cadeiras que nós compramos aqui é pago com as ofertas, o pagamento do salário dos irmãos que servem aqui é pago com as ofertas da membresia da igreja, porém as ofertas não são uma obrigação ou algo necessário apenas, mas ela é, antes de tudo, um fruto que o próprio Deus produz na igreja por meio do seu Espírito Santo. Por isso, irmãos, a generosidade ela é uma marca de uma igreja saudável. Então, se a membresia de uma igreja ela não cresce em generosidade, ela não está crescendo de forma saudável. Está faltando algo naquela igreja. Porque a generosidade, como sendo um fruto do Espírito, como o apóstolo Paulo fala, a igreja, para que ela cresça de forma saudável, ela também cresce em generosidade. E o apóstolo Paulo ele coloca em tão elevado nível, irmãos, esse momento da oferta, essa oferta, que ele no verso 18, ele compara ela com os sacrifícios do Antigo Testamento. Olha lá no verso 18 e 19. Recebi tudo o que tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Irmãos, com certeza o apóstolo Paulo estava com Números capítulo 28, do verso 4 ao verso 6, na mente dele, quando ele está vendo as ofertas dos irmãos. E diz assim: um cordeiro será oferecido de manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha, em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então veja que ele usa a mesma expressão lá escrito em Números capítulo 8 para se referir às ofertas aqui em Filipenses no capítulo 4. Então nós podemos usar alguns princípios desse sacrifício do Antigo Testamento, desse sistema sacrificial do Antigo Testamento para nos conduzir a relação que tem com as ofertas e com a generosidade. Amém? Então, primeiro, irmãos, a oferta ela vem do nosso melhor e não do nosso resto. O povo era exortado a sempre oferecer o que tinha de melhor. Não se precipite em pensar o que é melhor, irmãos, tá? Porque muitas vezes já pensa na quantidade, né? Então aqui, irmãos, o povo sempre era exortado a dar o seu melhor, a oferecer as suas primícias. O cordeiro que precisava ir para o holocausto precisava ser sem defeito, sem mancha. Os alimentos que eram separados para a oferta eram os primeiros, eram os melhores, e não o que sobrava no meio do povo. Então a nossa oferta, irmãos, ela precisa ser a melhor parte e não o resto. Quantas vezes nós chegamos no culto, no momento da oferta, nós botamos a mão naquela calça que está sem lavar aí uns 4, 5 dias para ver se sobrou aquele troco do mercado, né? E chegamos sempre no improviso, no imediato, né? Então nós devemos parar e pensar durante a semana nossas ofertas. Colocar ela no nosso repertório de meditação. Né, ofertar um sacrifício agradável a Deus deve ser uma oferta melhor, a nossa melhor parte. Isso não significa obrigatoriamente quantidade. E isso nós vamos aprender como? Em Lucas, no capítulo 21, nós temos o exemplo da viúva pobre, onde ela apenas tem 2 moedas
E ela leva essas 2 moedas à frente e Jesus, vendo aquilo, disse, essa mulher deu mais do que todos aqueles que estão aqui. Nós fizemos uma pergunta, por quê? E Jesus mesmo responde, porque todos que ali se encontravam deram o que sobrava. Esta, porém, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Irmão, não vou pedir para você dar tudo, fica tranquilo. Mas aqui o que Jesus está dizendo, irmãos, é que há uma parte melhor que deve ser dada, e ele considera aquelas 2 moedas como mais valioso do que aquela quantidade que todos os homens haviam dado. Por quê, irmãos? Porque aqueles homens deram o que sobraram. Aqueles homens, quem sabe não meditar durante a semana, não faz parte do planejamento deles, no momento em que eles pensam sua vida, eles pensam o seu mês, eles pensam os seus deveres, os seus objetivos e colocam numa planilha, eles não pensam nesse momento da generosidade. Então eles pensam tudo e se sobrar, existe esse momento de oferta, esse momento de generosidade. Então Jesus está dizendo aqui não em relação a valores, mas Jesus está dizendo que por causa que eles deram somente do que sobrava, aquela mulher que deu o seu sustento, aquelas 2 moedas valiam mais do que todos aqueles recursos arrecadados naquele momento. Aquelas 2 moedas subiam como sacrifício agradável a Deus. Então, irmãos, primeiro ponto, nós devemos tirar esse momento de oferta e generosidade das nossas listas de improvisos e colocar ela numa lista de prioridades. E exercitar isso como um fruto de Deus na nossa vida e não somente como uma obrigação, para que ela seja uma oferta agradável a Deus. Amém? Outra coisa, irmãos, que nós podemos olhar esse sistema sacrificial do Antigo Testamento e trazer para esse texto é que o sacrifício ou a oferta, ela precisa vir com o ofertante. O coração precisa estar no lugar certo e não somente a oferta. A igreja de Filipos, irmãos, ela estava entregue à causa do Evangelho, como o apóstolo fala. Ela estava rendida à causa do Evangelho, ela estava comprometida, os seus corações estavam ali, e não somente os seus recursos. Para que nossas ofertas sejam como um aroma agradável ao Senhor, nós precisamos também entregar e levar o nosso coração. Nós não podemos trazer nossas ofertas dizendo no nosso coração, por exemplo, que as nossas forças foi que nos deu aqueles recursos. Essa é a exortação de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 17 e 18, como milhares de vezes nós falamos aqui no momento da oferta. Não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então aqui há essa exortação e nós vamos ver que essa não é uma história nova do apóstolo Paulo, mas que desde o Antigo Testamento, aquele que ofertava, precisava também ofertar o seu coração. Então, irmão, mesmo que você deixe os seus 10% no mês, não significa que os outros 90% são seus e você vai viver de qualquer jeito. Mesmo assim, o Senhor ainda é dono de tudo que você tem. E você deve usar tudo que você tem para a glória do nome de Deus. Nós não podemos, por exemplo, dar uma oferta ou dar os 10% na igreja para fazer uma espécie de limpeza de consciência, para tentar legitimizar o nosso coração obstinado e despreocupado muitas vezes com o Evangelho, a usar os outros 90% da forma que a gente quiser. Muitas vezes é isso, nós procuramos na oferta e no dízimo uma certa legitimidade e uma limpeza de consciência para fazer com o restante do dinheiro o que nós quisermos e vivermos do nosso jeito. Então o momento da oferta não serve para isso, irmãos. Por isso, o coração deve ser levado junto com a oferta. Porque o nosso coração é dele. Nós nos entregamos por inteiro. E quando damos uma parte daquilo que temos como devolução à graça que recebemos, nós estamos afirmando isso. Ele é Senhor sobre tudo o que nós temos. E este é o que nos une no momento da oferta.
E isso é o que une a igreja no momento da oferta. Não é o valor, não é a igualdade social, irmão. O que une a igreja no momento da oferta é os corações entregues. É que todos aqueles que estão ofertando estão reconhecendo que Ele é dono sobre todas as coisas. Eles estão se entregando, eles se entregam ao Senhor. E é isso que nos une. E quando nós estamos aqui ofertando uma parte, nós estamos todos confessando juntos como igreja que Ele é dono do nosso coração e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, para que nossas ofertas sejam com aroma agradáveis a Deus, nós precisamos trazer o nosso coração junto com elas. Amém, irmãos? No verso 19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir. Só um minutinho aqui. Há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Irmão, nós não podemos negar aqui que há uma bênção. Que há uma bênção de Deus sobre a generosidade. E mesmo que a teologia da prosperidade distorceu o sentido desse texto, nós devemos falar. Porque é um fruto que Deus deu à igreja. E se nós deixamos de falar nisso de forma bíblica, nós estamos deixando de ser fiel à palavra de Deus. Então nós devemos falar e falar de forma bíblica, de forma verdadeira sobre esse assunto, amém? Então existe uma bênção de Deus para uma oferta agradável. E ela não é um ritual de barganha. Mas de fato Deus retribui aquilo que nós ofertamos. Mas isso acontece, irmãos, para que em nós gere confiança total em Deus e não barganha com Deus. Muitas das vezes nós temos medo de ofertar ou de planejar oferta, porque nós temos aquele medo de que as coisas vão faltar. Né? De que as coisas, nós sempre iremos viver com um problema com o dinheiro, achando que as coisas sempre vão faltar, ela sempre no final do mês não vai bater, ela sempre vai dar errado, o dinheiro se torna um problema. Mas nós vamos ver que quando há essa generosidade, essa oferta agradável a Deus, você entregou seu coração junto com a sua oferta, há uma promessa e uma bênção de Deus. E o apóstolo Paulo diz, de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas têm usado esse texto para usar de barganha. Você tem que dar para você receber. Você tem que dar tanto para você receber tanto. Você tem que deixar de pagar tal coisa para ofertar para receber. Não, aqui, irmãos, o que o apóstolo está dizendo é o quê? Que isso acontece para que vocês cresçam em confiança total em Deus. Como ele tinha dito em alguns versos anteriores. Em toda e qualquer situação. Se você ofertar e você andar nas situações como Paulo disse que andou, em tribulação, em fome, mesmo assim, Ele será o seu Deus. Mesmo assim, você pode estar crescendo em confiança. Mesmo assim, seu coração deve estar, como o salmista diz lá, meu coração se apega firmemente. Ele fugindo na caverna, as pessoas querendo matar. E ele dizendo, meu coração se apega firmemente ao Senhor. Então, o que o apóstolo está dizendo é isso. Que há essa bênção para esse coração generoso, para essa generosidade aplicada, que o próprio Deus irá suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Para concluirmos, irmãos, nós vamos ver então essa relação entre o contentamento e a generosidade. Quem não é contente nos termos bíblicos, não consegue também ser generoso nos termos bíblicos. Nós vamos ver, irmãos, que o rico, sem contentamento, quanto mais ele tem, mais ele acha que precisa. Está sempre faltando algo. Então, o que Deus deu para ele, que era para ele se tornar uma pessoa mais generosa, ele acaba se tornando ainda mais avarento por falta de contentamento. Ele nunca tem o suficiente e por isso que acaba muitas vezes não ofertando, porque no coração dele não há suficiência. Ele não consegue ser contente. Mas o pobre não escapa disso também, irmãos. O pobre também pode ser avarento.
O pobre também pode ter um coração avarento. Irmão, nós trabalhamos muitos anos com moradores de rua. E nós encontramos muitos moradores de rua mais avarentos do que um homem que tem muito dinheiro. Nós conhecemos moradores de rua que é muito mais orgulhoso do que uma pessoa, muitas vezes, que tem recursos. E nós vamos ver que o pobre também, irmãos, pode ser avarento. Por quê? Porque o pobre que não se contenta na sua pobreza, ele não consegue ofertar também, porque ele sempre vai achar que vai faltar. O dinheiro para ele é sempre um problema, porque ele não consegue encontrar contentamento. Então aqui, irmãos, rico e pobre é jogado no mesmo liquidificador e é ligado. Não tem escapatória, a avareza pega o pobre e pega o rico. Então, irmãos, nós devemos ver que o problema da generosidade não é valores financeiros, mas começa no contentamento. Guarde isso no seu coração, que nós possamos entregar uma oferta de sacrifício agradável a Deus, nós devemos, antes de tudo, ser contentes na suficiência de Cristo Jesus, porque Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. A aliança feita na cruz pelo sangue de Jesus é a verdadeira aliança na vida, na morte, na riqueza, na pobreza, no monte, no vale. Ele sempre estará e nada pode nos separar desse amor em Cristo Jesus. Amém? Também devemos nos preparar, irmãos, pensar a oferta, colocar em nossos planejamentos, tirar ela do nosso improviso e colocar ela em nosso planejamento. Hoje você não tem condição, muitas vezes, mas você deve ter um coração que deseja ser generoso, que planeja poder ofertar de forma generosa, mesmo que você não tenha hoje. Você precisa já alimentar e preparar esse coração, amém? Guarde também, irmãos, junto com as nossas ofertas, precisa estar o seu coração, sempre ofertando com alegria e não com pesar. Como o apóstolo disse, não é apenas obrigações, mas é um fruto de Deus nas nossas vidas, é um fruto de Deus na igreja, e é como sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, para nós concluirmos, vamos ver um exemplo no momento de oferta em 1 Crônicas, capítulo 29, de forma bem breve. Aqui está para mim o modelo perfeito de oferta, o coração de Davi falando sobre a oferta. O povo estava construindo um templo para Deus, então o objetivo deles não era algo para eles. Lembrando que no Antigo Testamento o templo representava a presença de Deus, onde Deus se comunicava com o seu povo. Então, quando eles estavam construindo o templo, eles estavam desejando que a glória de Deus viesse a eles. Eles estavam em prol da glória de Deus, em prol da manifestação de Deus. No verso 10 diz assim, Davi louvou, capítulo 29, verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e há na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência.
Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é para a tua glória. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Até aqui, irmãos. Olha ele exalta, ele diz, cara, quem sou eu para ofertar diante de um Deus tão grande? Se tudo que eu estou dando veio de ti. Mas no verso 15 ele fala, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos. Irmãos, se nós formos olhar um pouco antes, tudo que foi arrecadado para a construção do templo, irmãos, nós estamos falando de recursos incalculáveis nos dias de hoje. Davi não tinha necessidade alguma, ele era rei. Mas aqui ele diz, mesmo tendo tudo, o povo herdou a terra prometida que manava leite e mel. Ele olha e diz, porque somos estrangeiros. O que é um estrangeiro, irmãos? Aquele que andava de um lado para o outro e dependia do favor de alguém. Dependia que alguém o acolhesse e lhe desse sustento. Somos peregrinos. Tudo que temos aqui nada é nosso. Tudo que achamos que é meu, na verdade, não é meu. Então é esse coração nós encontramos aqui. Um povo levando com voluntariedade, com alegria, com esse sentimento de que eu só tenho porque veio dele e ele é dono de todas as coisas, irmãos. E com certeza essas ofertas subiram a Deus como aroma agradável a ele. Vamos orar?